A casa caiu completamente. Nesse exato momento, enquanto eu gravo o vídeo, o ex-ministro da Justiça, Milton Ribeiro, está sendo encaminhado para falar com o juiz que o prendeu. Também estão sendo encaminhados para falar com o juiz os dois pastores, que são o pastor Arilton e o pastor Gilmar. Os três vão falar com o juiz e, olha, não vai dar nada bom para o Bolsonaro, vai dar muito ruim. Outras duas pessoas também foram presos. Um ex-assessor da prefeitura da prefeitura de Goiânia também foi preso, e um ex-assessor do Ministério da Educação, que era quem liberava as verbas. Vamos lembrar, os pastores, eles pediam propina para os prefeitos em troca de liberar a verba, mas alguém no ministério tinha que liberar a verba. Então a polícia conseguiu as provas de tudo isso. E muita gente começou a se perguntar, Thiago, por que o ministro foi preso? Se o ministro disse que não sabia, os pastores pediam propina, alguém ali no ministério que já estava lá, foi colocado lá pelo Bolsonaro, liberava a verba, o ministro, esse esquema poderia rolar por muito tempo sem o ministro sequer saber. Só que tem um problema. O ministro recebeu dinheiro. Uma parente do pastor Arilton, ou um parente, ainda não se sabe, não vazou ainda a informação completa, mas uma pessoa fez um depósito de 50 mil reais na conta da esposa do ex-ministro Milton Ribeiro. E aí fica configurada a parte dele no esquema, ou seja, a casa caiu para o ministro, vai ficar um bom tempo preso. Nesse exato momento, o governo Bolsonaro está em desespero, tentando articular com o desembargador da segunda instância se conseguem um habeas corpus para que o ministro seja solto, porque o Bolsonaro sabe que ele será delatado. O Bolsonaro sabe. O ministro deu já os sinais ao Bolsonaro de que ele vai delatar o Bolsonaro. Isso antes dele ser preso, antes dele pensar que poderia ser preso. Porque vamos lembrar, quando o escândalo veio à tona, ninguém imaginava que o ministro ia ser preso 3 meses depois. Você imaginava? Eu, Thiago, não. Eu, inclusive, falava aqui nos vídeos, eu falava, olha, gente, a partir do ano que vem, não tenha dúvida, esses crimes não prescrevem, eles vão ser presos. Mas aconteceu tudo antes. Eu vou te explicar aqui sobre esse depósito, tudo mais. A desculpa do ministro, do advogado do ministro, é sempre a mesma coisa. Olha, o bolsonarismo eles precisam ter mais criatividade nas desculpas e sarrapadas deles. Mas antes disso, olha, se você for a Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Esse ano, eu tô falando, esse ano é ano eleitoral e os bolsonaristas roubaram muito dinheiro público nos últimos 3 anos e meio e estão roubando muito dinheiro público nesse ano. E a gente sabe, eles vão usar boa parte desse dinheiro para disseminar fake news na véspera da eleição. Eles sabem que mais de 50% das pessoas escolhe candidato menos de 48 horas antes da eleição. Então, ou pode mudar de candidato. Então, é ali que eles vão disseminar fake news e quando não der tempo de responder, então a gente vai precisar de muito alcance nas redes de esquerda pra gente bater de frente, porque esse momento decisivo tá chegando e por isso eu peço aqui a sua inscrição. E olha, na descrição do vídeo eu deixo o nosso WhatsApp, que é zapforabolsonaro.com. É só clicar lá e você cai num grupo de WhatsApp e recebe informações para usar contra esse desgoverno maldito. E também deixa as minhas outras redes sociais e siga-me lá também nas outras redes. Agora, vamos falar sobre o ministro e tudo mais. Olha só. Saiu, apareceu até o documento, mas os nomes estão grifados. Saiu o documento de que um depósito de 50 mil reais foi feito na conta de um parente, ou uma parente, enfim, do pastor Arilton, que era um desses que pedia propina aos prefeitos, para a esposa do ministro da Educação. Aí, o advogado disse que ela vendeu um carro. O pior é... Você pega a fala do advogado e assim... Só falta ele escrever na testa dele, estou mentindo. Porque, olha, mesmo se esse cara estiver falando a verdade, eu vou falar, tá muito, mas muito difícil acreditar, até pela maneira como ele fala. Ele falou o seguinte, olha, o parente do pastor Arilton queria comprar um carro e ela tinha um carro para vender, por isso o depósito foi na conta dela, mas não tem nada a ver. Ele queria comprar, ele nem fala que ele comprou, ele fala que ele queria comprar e ela tinha um carro para vender. É assim, eu não sabia comprar carro, assim, olha, eu quero comprar um carro. Tem alguém que tem carros para vender? Não interessa o modelo, não interessa o ano. Ah, você tem um carro? Eu tô aqui 50 mil. Pronto, é assim, a negociação foi assim, pelo visto. Tem 4 rodas? É carro então, né? Se tivesse 2 era moto. É carro, é o que eu quero, ó. Tô aqui o seu dinheiro, tô aqui o dinheiro, é isso. Só que tem uma coisa, cadê o carro? Não apareceu. Qual é a placa do carro? Qual é o Renavan, do documento do carro? Cadê a transferência do carro do nome dela para o nome do rapaz? Quanto vale esse carro na tabela FIP, que é a tabela que é usada? Vale mais, vale menos que 50 mil? Quando foi? Não.
Nada, nada, nada. A advogada não deu detalhe algum. Tá muito, mas muito estranho esse caso. Só que tem uma coisa, esse depósito foi feito na conta da esposa dele, e esse é o motivo principal que embasou a prisão do ministro. Outro motivo é o seguinte, muita gente perguntou por que ele foi, o esquema poderia rolar sem o ministro? Poderia, só que quem levava os dois em avião da Força Aérea Brasileira era o ministro. O pastor Arilton e o pastor Gilmar, eles não iriam em tantos encontros se eles tivessem que pagar o dinheiro deles, mas aí era fácil, eles saíam lá de Goiânia, que é onde eles se sediavam, iam para Brasília, que é pertinho, ou já iam de jatinho, aí em Brasília você pega um avião da Força Aérea Brasileira, tudo maior luxo, com a atendente de bordo que te serve lá, comidinhas, aquele sorvete caríssimo que o Bolsonaro gastou não sei quantos milhões comprando aquele sorvete lá norueguês, não sei o quê, aí você fala, nossa, aí você vai em qualquer cidade lá do interior, tem um aeroporto perto, você já pousa lá direto, o voo sai na hora que você quer, chega na hora que você quer, aí é fácil. E aí eles iam com o ministro da Educação, e aí em cada um desses eventos, eles iam lá e depois pediam propina para os prefeitos em troca da liberação. E aí quem liberava o dinheiro? Era o ministro, obviamente, da assinatura final, então tá no caso, tá envolvido. Mas quem liberava o dinheiro, principalmente, era um assessor do Ministério da Educação. Olha, eu vi ontem dezenas de matérias na mídia sobre isso, quase nenhuma falou dos outros dois que foram presos. Eles foram praticamente blindados. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo o vídeo agora está falando, Thiago, mas foram presas mais duas pessoas mesmo? Não foi só o ministro e os pastores? Não, mais dois foram presos. Um assessor do Ministério da Educação, que foi nomeado pelo Bolsonaro, foi preso também, que era ele quem liberava a verba. Então era assim, ó, você vai me pagar tanto, ok, você me paga 100 mil e eu te libero uma verba de 1 milhão para sua cidade, ok, quem vai liberar? O rapaz ali, fala com ele que agora ele libera. Aí os pastores pegavam 100 mil, fora as bíblias superfaturadas e fora o fato de que esses prefeitos se comprometiam a construir uma igreja com esse dinheiro, ou seja, dinheiro público da educação era desviado para construir igreja evangélica de dois ministros corruptos. Você pode até ser uma pessoa evangélica, cristã, religiosa que está assistindo esse vídeo e dizer, Thiago, mas eu sou a favor, sim, do dinheiro público construir igreja evangélica. Eu já falo, pô, tá bom, com dinheiro da educação, para dois pastores corruptos, são dois bandidos, ok? Então, se você pega dois bandidos que têm igrejas evangélicas, eles usam essa igreja para quê? Eles usam para evangelizar as pessoas, ou seja, usar a palavra de Deus, e aí eu coloco aspas, porque eles não estão nem aí para a palavra de Deus, o que eles usam é o nome de Deus para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas e ficar extorquindo o dinheiro dessas pessoas. E a igreja é construída com dinheiro público, porque eles são bandidos, estamos falando de bandidos, não de um pastor evangélico, um cara que realmente quer ali, ele quer disseminar a palavra de Deus e o Cristo e falar de Jesus. Não, estamos falando de dois bandidos que queriam ganhar dinheiro e enriquecer às custas do povo. É isso. Então, isso aconteceu. Também um ex-assessor da prefeitura de Goiânia também foi preso. Esse ex-assessor, ele viajou, fizeram até viagem para a Europa juntos, com os ministros. Eles iam para todo lugar, então ele ia nessas viagens com o ministro, com os pastores. Ele ia nessas viagens com o ministro da Educação. Ainda não se sabe, a Polícia Federal sabe, nós ainda não, se ele ia nessas viagens em aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, e aí os pastores pediam a propina e ele é quem dava o suporte. Ele devia ser o cara que falava, paga lá que tá garantido, meu, paga lá que tá garantido. Porque os prefeitos ficavam numa situação difícil. Eles tinham que pagar a propina sem saber se eles vão receber a verba depois. E se o prefeito pagar a propina, paga lá 100 mil de propina pro cara para receber uma verba de 1 milhão, 2 milhões, ele liga pro pastor no dia seguinte e fala, e aí, cadê minha verba? O pastor some. O prefeito vai fazer o quê? Chamar a polícia? Falar, não, eu paguei propina e não recebi o meu serviço. Não ia, né? Então, era quem garantia ali esse ex-assessor. Inclusive, esse ex-assessor está respondendo na justiça porque ele era assessor fantasma na prefeitura de Goiânia. Foi feito um processo administrativo contra ele porque ele apareceu, recebeu o salário e nunca foi trabalhar. Aí, depois de 2 meses, ele foi denunciado pela própria prefeitura e aí começou um processo contra ele, para você ver a índole da pessoa. O cara sendo assessor em Goiânia já era funcionário fantasma. Aí ele achou um emprego melhor, um ofício melhor para ganhar dinheiro público às custas dos outros. Que é o quê?
extorquir prefeitos de cidades pequenas. Então agora já apareceu o depósito, que é a prova de que o ministro realmente foi beneficiado com o dinheiro do esquema. Estão aparecendo mais e mais detalhes sobre o caso que mostram como esses dois pastores e o assessor do Ministério da Educação, que foi indicado pelo Bolsonaro, e o ministro, que foi nomeado pelo Bolsonaro também, eles estavam extorquindo e roubando muito dinheiro público e usando isso para evangelizar pessoas em cidades pequenas. E aí você acha que eles fazem o que nessas igrejas evangélicas em véspera de eleição? Você acha que vai chegar a semana da eleição numa igreja evangélica construída com dinheiro da verba do Ministério da Educação? Você acha que o pastor evangélico lá, que é funcionário do Ailton e do Gilmar, ele vai falar o quê pros fiéis lá, para quem ele conseguiu fazer lavagem cerebral para ir naquela igreja de bandido? Ele vai falar o seguinte: olha, vamos hoje, nessa semana eleitoral, só falar de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Não, ele vai falar: o Lula é o demônio, vote no Bolsonaro. Assim como se falava em igreja sobre o Haddad em 2018. Tem vários vídeos comprovando que isso era dito, que em igrejas lotadas, inclusive a Igreja Universal já parou, já começou a confiscar celulares em alguns templos. No Templo de Salomão, por exemplo, a pessoa não pode entrar com o celular para filmar. Por que você não pode filmar? Se a palavra de Jesus Cristo, você não pode filmar? O que tem errado? Estão cometendo algum crime? Porque o único pessoal que não quer ser filmado é quem está fazendo coisa errada. Se você não está fazendo coisa errada, você não está nem aí que te filme. Então é o mesmo. Você acha que nessas igrejinhas, em cidades pequenininhas, construídas com verba da educação por esses dois bandidos, por prefeitos que aceitaram pagar propina para esses dois bandidos, você acha que vão fazer o quê? Vão chegar em véspera de eleição? Além de comprar voto com dinheiro vivo, que eu tô falando, eu não vejo ninguém mais falando, é só o Thiago. Você já percebeu isso? É só o Thiago falando sozinho. Vão comprar voto com dinheiro vivo na véspera de eleição dentro das igrejas. Esse é o esquema do Bolsonaro com os pastores. E o azar do Bolsonaro é que pegaram o esquema agora. E aí foi todo mundo preso. E o ministro já deu o recado pro Bolsonaro lá em março. Em março, o Bolsonaro articulou, o Bolsonaro falou que colocava a cara no fogo pelo ministro, até fez piada com isso ontem, tá todo mundo fazendo piada, o Bolsonaro queimou a cara, tudo mais, mas a Michelle Bolsonaro, ela deu uma entrevista falando que ela confia 100% no ministro, que ele é um homem de Deus, tudo mais. O governo Bolsonaro tentou blindar o ministro. Por quê? Porque em março, o Bolsonaro acreditava que quando o ministro fosse depor, e eu lembro quando eu fazia os vídeos aqui, eu lembro como se fosse ontem, esse esquema todo eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro que quando o ministro foi depor, o que o Bolsonaro estava querendo era o seguinte, que o ministro desmentisse o áudio que a Folha conseguiu. Aquele áudio em que o ministro fala que, olha, eu vou mandar verba para cidades que os pastores indicarem. Isso foi um pedido especial do presidente da República. O que o Bolsonaro esperava é que o ministro falasse: não, tá fora do contexto, não tem nada a ver, numa fala aí minha de 1 hora, vocês pegaram áudio de 1 minuto, coisa de bolsonarista. O contexto tá ali no áudio, não tem dúvida do que tá ali no áudio. Porém, o bolsonarista é assim: tá fora de contexto, só que não. O ministro foi lá e confirmou, falou: não, ex-ministro, eu chamo ministro, mas você sabe que é ex-ministro. Pois bem, o Milton Ribeiro foi lá e confirmou, falou: não, o Bolsonaro que pediu para os dois viajarem comigo, o Bolsonaro que pediu para os dois serem recebidos, o Bolsonaro, quem indicou o outro lá, foi preso, Múcio, o nome dele, quem indicou o Múcio? Bolsonaro, quem nomeou foi o Bolsonaro. E aí, na hora que a coisa apertou pro Bolsonaro, ele falou: não, mas o Bolsonaro, ele só fez o pedido, depois ele não fez acompanhamento nenhum do pedido. Assim, eu fiz porque eu quis. E quando eu vi que poderia ter irregularidade, eu denunciei. Quer dizer, não. Só que denunciou e continuou viajando com os dois. E os dois se encontraram mais de 100 vezes com o Bolsonaro. 100 vezes. São 35 encontros que estão documentados. E pelo menos 100 encontros. Quer dizer, estavam levando a propina. O que ferrou para o ministro agora é que parte da propina eles pagaram com um depósito em conta bancária. Aí ele pensou: não, mas o meu parente vai depositar para sua esposa? Não sou eu para você. Pô, pelo amor de Deus, eles acham que o delegado da Polícia Federal nasceu ontem? Imagina o delegado da Polícia Federal, ou seja, quebraram os sigilos, né? Pra saber disso é porque quebraram os sigilos. Imagina o delegado da Polícia Federal vendo: pô, o parente do Ailton depositou 50 mil pro outro. Foi compra de carro. Cadê o carro? Não tem carro. Você comprou um carro invisível? É um carro invisível que você comprou, meu? Mostra aí o carro, não tem carro.
Olha, tá ruim a situação. O ministro já tinha delatado o Bolsonaro lá atrás e agora que o Bolsonaro o abandonou completamente, não pense que o advogado não vai falar para o ministro. O Bolsonaro falou que você tem que pagar pelos seus atos. O ministro vai hoje é o dia. Hoje é o dia em que o ministro, nas próximas horas, vai sim. Pô, fala ministro, meu cara, é ex-ministro, essa desgraça de governo Bolsonaro. Inclusive, o assessor braço direito dele virou ministro no lugar dele. Pois bem, hoje é o dia que, nas próximas horas, o Milton Ribeiro vai ferrar, bem ferrado, o Bolsonaro. Enquanto isso, o desgoverno Bolsonaro está desesperado. O desembargador da segunda instância desse caso, ele quer uma vaga no STJ. Então, já sabe o que esse desembargador vai querer para soltar o Milton Ribeiro, os pastores e o resto. Ou dão para ele uma vaga no STJ, ou vai continuar todo mundo preso. É isso que vai acontecer e olha, não sei se vão dar a vaga para ele no STJ e não sei se, mesmo dando com a promessa da vaga, se ele vai soltar o pessoal não. Tá difícil a situação, agora ver os próximos passos. Falou.